Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho da história de um homem chamado Estevão. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Se você já o conhece, isso vai testificar no teu coração e vai te fazer lembrar dessa história. E com certeza essa história é para a nossa edificação. Atos capítulo 6, nós vamos ler do verso 1, ao verso 5. Depois vamos ler do verso 8 ao 15. Diz assim: naqueles dias, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Verso 3: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Eu vou repetir o verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Amém? Tá um som assim meio diferente. O que eu faço? Eu faço assim ou eu faço assim? Assim? Ah, tá. Amém, queridos? Deu para entender aí, até aí? Agora o verso 8. Verso 8 diz assim: então, dentre esses homens, um homem foi escolhido ali, e ele se destaca a partir do verso 8, que é Estevão. Diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Verso 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não pode te falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Você percebe que existia uma necessidade. Fale comigo assim: necessidade. A necessidade, ela sempre aponta para o propósito. Você pode perceber que quando há uma necessidade, ela precisa estar apontando para o propósito. Se ela não estiver apontando para o propósito, não é necessidade. Então, isso quer dizer que você precisa saber o propósito. Não sei se você entende esse contexto, mas antes de nós chegarmos na pessoa de Estevão, que foi o homem que se destaca aqui, e nós vamos falar do destaque dele, a gente precisa entender que há um propósito. E quando há um propósito, você tem algo a fazer.
E quando você entende o propósito, e quando você sabe do propósito, e quando você se coloca à disposição para esse propósito, você passa a ter algumas virtudes e algumas responsabilidades que o outro não tem. Perceba bem, existia um grupo de homens, os discípulos, e esses discípulos, eles tinham necessidades. Para que as necessidades fossem supridas, eles precisavam fazer alguma coisa. E as necessidades elas tinham a ver com o propósito, porque eles tinham um propósito. Qual era o propósito dos discípulos? Pregar a palavra, levar o evangelho, cuidar de vidas, fazer com que a igreja crescesse no âmbito espiritual. Mas você há de convir comigo que a igreja também precisa crescer no âmbito natural? Né? A gente não pode de maneira nenhuma esquecer isso, não que isso seja o principal. O principal é o espiritual, mas o espiritual vai ser um pilar tão importante que vai nos ajudar a cuidar das coisas naturais. E é assim que acontece de fato. Você é o que você é porque você tem o Espírito Santo. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, provavelmente você seria diferente de quem você é. Posso ouvir um amém? Amém. O que muda as nossas vidas e a nossa história, hoje, o nosso entendimento bíblico é o Espírito Santo. E aí aqueles homens tiveram uma necessidade, só que eles tinham um propósito. Então entenda uma coisa, necessidade é para suprir ao propósito. Se não há propósito, você não vai enxergar a necessidade. Você não vai ver que tem necessidade. Você simplesmente vai vivendo um dia após o outro. Então guarde isso no seu coração. Se você não tem propósito, para que suprir necessidades? Eu costumo dizer o seguinte, vou repetir uma frase que eu tenho guardada comigo há muito tempo. Tudo que eu preciso está no lugar do propósito. Dinheiro é por causa do propósito. Saúde é por causa do propósito. Família é por causa do propósito. Casa é por causa do propósito. E vamos lá, a lista que você quiser fazer. Se você entender que aquela lista é para o propósito, glória a Deus por isso. Se não for, vigie, preste atenção. Porque certamente vai te cansar, vai ocupar espaço de coisas que não são importantes para a sua vida. Vai ocupar espaço, o espaço onde deveria ser preenchido com necessidades que suprem o propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, vamos trazendo coisas para as nossas vidas que só vai tirando a nossa energia, a nossa paz, o nosso sossego. Cuidado, porque podem ser coisas que não têm a ver com o propósito. Então, quando eles viram que existia um propósito, o que eles fizeram? E que não estava sendo suprido aquilo que deveria ser suprido. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. O meu propósito, ele não precisa ser igual ao teu. Mas o meu somado ao teu, com certeza, se for na presença do Senhor, vai cumprir o propósito maior. Amém, queridos? É quando eu faço algo e quando você faz algo, e que nós muitas vezes fazemos uma comparação com o corpo, aonde você é um membro do corpo e eu sou o outro membro, e cada membro faz uma função diferente, e Cristo é o cabeça, e o propósito é a glória de Deus, e o propósito é que o reino de Deus seja manifesto em todos os lugares, não é verdade? A gente precisa entender que o que você vai fazer é diferente do que eu vou fazer. O propósito é o mesmo, o propósito maior é o mesmo. Agora, o que nós vamos fazer é diferente. Agora, eu quero te dar uma dica. Quando você descobre o propósito, Deus vai suprir você em todas as necessidades. E quando Ele te suprir, faça o que tem que fazer. Não deixe de fazer. Porque eu não vou fazer para você. E nem você vai fazer para mim. Isso precisa ser saudável. Isso precisa ser algo saudável dentro de mim. Eu não preciso fazer tudo e nem você precisa fazer tudo. Posso ouvir um amém? Senão nós vamos nos cansar. Não. Entenda isso. Em algum momento na minha jornada,
eu vou precisar fazer alguma coisa que não está nem dentro da minha habilidade, pode acontecer. Pô, eu faço muito isso e provavelmente você também, mas isso não pode roubar o propósito, e nem aquilo que é maior em mim. Isso é só um plus, e aí eu vou lá e faço, mas preciso voltar para o lugar da origem, para o lugar onde de fato eu tenho a raiz que vai me sustentar. Era assim que os discípulos estavam se sentindo. Eles não tinham quem cuidasse de algo que eles não podiam cuidar. Meus amados, minhas amadas, o que esses homens fizeram em orar, em colocar uma proposta diante da igreja, e a igreja entendeu com muita sabedoria e muito zelo pela obra do Senhor e pelo cuidado, pelo propósito, entenderam que de fato uma área não estava sendo suprida. E o pior de tudo, por causa de não estar sendo suprido, tinha divisão. Os carinhas de fala grega queriam uma coisa, e os de fala judaica, eles não estavam fazendo o que tinha que ser feito, e precisou haver uma intervenção, porque senão havia uma divisão. E aí quando houve uma intervenção, a intervenção era pelo propósito maior. Mas olha, presta atenção numa coisa: quando você está no lugar que você tem que estar, fazendo o que você tem que fazer, você vai trazer mais resultado do que você espera. Você nem imagina o resultado que você vai trazer. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque o propósito não era acabar com a divisão. Não era esse. O propósito era maior do que isso. Isso era um detalhe dentro da igreja, que acontece muitas vezes, divisão, facção, fofoca, essas coisas que acontecem por causa da humanidade. Mas eles entenderam que era muito maior, que não era só por aquele momento. O problema seria resolvido, não só naquele momento, naquela questão pontual, mas seria resolvido numa questão muito maior. E por isso eles oraram, e essa hora ela foi fundamental. Fundamental, por isso que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque você percebe que eles oraram, e quando eles oraram, Deus deu sabedoria para eles, para que eles pudessem enxergar aquilo que era nobre no meio do povo. Aí, a questão é, existe um propósito, existem necessidades, e que elas precisam apontar para o propósito. Agora, quem vai fazer? Quem vai realizar? Qual é a categoria que vai realizar? Por isso eu quero fortalecer com você a ideia de que se você tem um propósito em Deus, e você foi chamado para cumprir aquele propósito, e o Senhor te habilitou, o Senhor te capacitou para aquilo, faça. Porque se você não fizer, o outro não vai poder fazer. E se você não fizer, e o outro estiver fazendo dele, vai ficar capenga. E sabe quantos que vão sofrer? Fale comigo: todos. Deu para entender? Então, como eles viram que estava ficando meio capenga, e que eles estavam tendo que resolver probleminhas, que esses homens que foram selecionados em oração pelo Espírito poderiam resolver, eles falaram: não, vamos trazer uma solução, nós temos uma necessidade, o propósito é maior, vamos orar. E quando a gente ora, a mão de Deus se move, de uma forma que a gente não vê, mas ela se move, amém? Ela se move, e eu fico esperando, e ela está se movendo. Ela pode se mover em 21 dias, ela pode se mover em 40 dias, ela pode se mover em 7 dias, ela pode se mover em horas, ou ela pode se mover agora. Você crê? Quando a gente ora, Deus livra do mal, Deus restaura a família, não é verdade? Deus nos dá sabedoria. Eu fico lembrando da oração de Neemias ao rei, da oração de Neemias que ele fez em segundos, para dar uma lista para o rei. Eu fico pensando naquilo, ele fez uma oração rápida, e de repente, ele dá uma lista para o rei,
E eu falo, como é que ele deu essa lista? Só o Espírito Santo, para dar para você discernimento daquilo que você precisa fazer e tem que fazer, amém? Então, vai entendendo aqui, vai entendendo o caminho que esse texto vai nos mostrando, até chegar na figura de um homem que se chama Estevão, que não foi ele sozinho, mas ele se destacou, e eu quero trazê-lo imediatamente aqui, a figura desse homem. Mas antes eu quero que você entenda, porque também nós estamos falando claramente sobre esse assunto. Só existiu a figura desses homens, e só existiu a figura de Estevão, porque tinha um propósito. Eu costumo dizer o seguinte, só sou pastor porque tem ovelha, e só tem ovelha porque tem um pastor, que se não tiver, esquece. Nós somos só mais um no meio da multidão, não é verdade? Somos só mais um no meio da multidão. Então, fica aí uma dica para você. Fique atento na sua vida, todos vocês, todos nós, você que está online conosco. Qual é o propósito? O propósito de Deus é maior, a grande comissão é maior, mas aonde eu estou inserido nisso, e você não pode estar fora, amém? Você não pode estar fora desse propósito. Ah, pastor, então eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer nessa igreja? Não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando, é o seu propósito em Deus, amém? Amém, queridos? Que fique claro isso, nós não estamos fazendo propaganda aqui para você trabalhar na igreja, não é isso. O desafio aqui é que existia sim uma necessidade na igreja, é óbvio, nós estamos vendo aqui, e Deus move o coração dos apóstolos, porque eles sabiam que se eles não fizessem alguma coisa mais grave aconteceria, e já estava acontecendo, e eles visualizaram uma coisa e aponta na Bíblia, mas tinham outras coisas, e era necessário que tivessem homens que organizassem aquilo que eles não podiam organizar. Meus amados, se você puder, como igreja, como ovelha, cubra as nossas vidas como pastores. Cubra as nossas vidas como pastores. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cubra as nossas vidas como pastores, porque nós temos uma obrigação como sacerdotes que você não tem. E isso não é diminuir você e nem aumentar a gente. Entenda isso, ok? Eu quero que você entenda e seja inteligente para entender isso. Cubra-nos com oração o tempo todo, porque nós não podemos deixar de fazer o que a gente tem que fazer, porque senão vai ficar capenga. Então agora, vamos lá, eu preciso agora cobrir você em oração, para que você que é ministro nesse lugar também, e vai fazer o que eu não posso fazer, você faça muito bem feito, amém? Você faça com excelência, e que você possa fazer, e eu cubra você, e eu te dê todo o apoio. Vocês estão entendendo isso? Porque às vezes, se eu não fizer, você vai ficar mal, e se você não fizer, eu vou ficar mal. Agora, quem faz? Quem faz o quê? Quem foi chamado? É agora nesse ponto que eu quero entrar um pouquinho mais, não vou chamar de outro ponto, mas a pergunta que eu coloquei aqui para mim, e quero compartilhar com você é: qual tipo de pessoa que o Senhor quer escolher? Você pode falar baixinho assim comigo? Eu, ok? Que seja você, que seja eu. Mas a pergunta é: qual tipo de pessoa que o Senhor quer escolher? Porque foi o Senhor que escolheu, tá? A Bíblia é bem clara aqui, tá bom? Ela é bem clara. Por isso os 12 homens reuniram, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmão, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passamos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então eles escolheram os homens. Eles escolheram com muita sabedoria, no Espírito, então foi uma direção de Deus, amém? A pergunta é: eu e você, nós estamos preparados e estamos fazendo o que tem que ser feito para sermos escolhidos? É muito mais do que a salvação.
Porque o que nós estamos fazendo nessa terra é para a glória de Deus. Então nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui sem propósito. O que você faz é testemunhar de um Deus vivo, não de um Deus morto. É testemunhar de um Deus que faz milagres, sinais e prodígios. É de um Deus poderoso. Amém? A figura, precisamos entrar agora na figura de Estevão, porque Estevão, ele tinha 4 qualidades que a Bíblia define aqui. Ele tinha 4 qualidades. Tal proposta agradou todos os homens, então escolheram no verso 5, Estevão. Beleza, escolheram os outros também, mas antes de falar o nome dos outros, a Bíblia diz que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Então, perceba-se que além das qualidades que existiam nesses homens que estavam ali, que foram escolhidos por Deus, esse homem Estevão, ele teve um destaque. Ele teve um destaque. E no verso 8, quando começa a falar especificamente de Estevão, fala assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Então eu separei 4 qualidades, 4 virtudes de Estevão, que é destacada, porque eu não posso de maneira nenhuma negar o que está escrito aqui. Ele era homem cheio de fé, do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. Posso ouvir um amém? Esse homem, ele tinha essas 4 qualidades. E essas 4 qualidades, essas 4 virtudes, não vamos chamar de qualidade não, essas 4 virtudes do Espírito que ele tinha, essas virtudes de Deus que ele tinha, gerou para ele uma perseguição. A gente não pode também deixar de falar nisso. Estevão, ele cumpriu tanto o propósito, que ele foi perseguido. E vamos logo para o fim da história. Ele foi morto. Mas que coisa louca, né? Você ser morto porque você está fazendo o bem, porque você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, porque você está dentro do propósito. E aí, pensando nisso, eu escrevi uma frase. A frase que eu escrevi é assim: no mundo espiritual, não se persegue quem faz o mal, e sim quem faz o bem. No mundo espiritual, tá? No mundo espiritual. Porque no natural aí, você vai fazer o bem, vão bater no teu ombro, falar que coisa boa, coisa linda, maravilhosa, de repente não vão nem te perseguir. Mas no mundo espiritual, cuidado, porque quem vive no Espírito, como Estevão vivia, e como ele não abriu mão de viver, e como ele escolheu pelo propósito, e ele se colocou na brecha, ele foi perseguido. E sabe o que acontecia com ele? Olha o que ele fez. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Amém? Ele cumpria o propósito. Por isso o destaque na vida desse homem. Eu não sei como é para você, mas eu não sei se você quer ter um destaque como este. Não é um destaque para o teu nome ir para uma manchete de um jornal, não, nem ficar bonitinho lá na rede social, não. Um destaque onde as pessoas vão olhar e vão dizer: ela é cheio do Espírito Santo, é cheio do poder de Deus, é cheio de fé. A graça é visível nas atitudes dele, nas atitudes dela. É esse destaque que eu estou chamando a nossa atenção nessa manhã. E quero te dar uma boa notícia. É possível, tá? Porque foi possível para Estevão. Ele vivia no meio de leões, tigres, cobras venenosas. Ele vivia nesse meio. Inclusive, ele veio para trazer uma solução numa divisão que estava acontecendo dentro da igreja. Não era fora, não. Era entre os gregos convertidos e os judeus convertidos, e eles estavam ali, e como um se sentia ainda o judeuzão e o outro se sentia o gregão, se sentiam os poderosos nas suas falas, nos seus meios, eles achavam que eles podiam um comer aqui olhando para a esquerda e o outro comer olhando para a direita. Não.
Aquele que está em Cristo, agora, é da família de Cristo, amém? Nós vivemos juntos, em unidade. Pensamos diferente, temos temperamentos diferentes, né? Às vezes até discutimos algumas coisas, mas a grande verdade é que nós precisamos pensar no único propósito, que é o propósito que está no coração de Cristo. E isso não pode gerar divisão na minha vida nem na sua. Então, Estevão era um homem que ele fez a diferença no meio de lobos, de leões ferozes, enfim, de venenos sendo escorridos. Ele fez a diferença. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Alguma coisa diferente dos dias de hoje? É possível que hoje, eu e você, a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo? Deixa eu te explicar o que é uma vida cheia do Espírito. Eu vou te explicar. Uma vida cheia do Espírito Santo é como se você tivesse o Espírito Santo, como eu e você temos, amém? Nós temos o Espírito Santo. Agora, por que você se destaca? Porque você pega a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, e você diz para ela assim: Espírito Santo, me ajuda em todas as coisas, e me ajuda a fazer todas as coisas de acordo com a tua orientação. Vocês estão entendendo? Aí o Espírito Santo, ele vai te iluminando, porque é assim que está escrito lá em João 14, 15, 16, ele vai te iluminando, ele vai te lembrando, ele vai te orientando, ele vai te instruindo, ele vai fazendo todas essas coisas que a gente precisa, para que a gente faça alguma coisa que seja diferente do outro, que não tem o Espírito Santo. Está compreendendo comigo? Então é possível ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não é que você tem mais do que o outro Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando entra em você, ele entra na mesma medida que entra em mim. O pote é a mesma coisa, e quando ele enche mesmo. Amém? Mas o que faz a diferença de alguém olhar e dizer, na escolha, apontar o dedo e dizer, quero ele, porque ele é cheio do Espírito Santo? Qual é a diferença? É exatamente o que está aqui nesse contexto, porque de todos esses homens, a Bíblia só destaca Estevão. Eu não sei as qualidades dos outros, as virtudes dos outros, mas com certeza não se destacavam a ponto de se destacar como o de Estevão se destacava. E eu vou ser bem sincero com você, sabe qual é o exemplo que eu quero para a minha vida? O exemplo de Estevão. Mas pastor, e a morte? E a morte? E a morte? Como vai ser a morte? Quero te lembrar que ela virá. Ela virá, tá bom? É melhor que ela venha você cumprindo o propósito, do que ela te encontrar, você murmurando, reclamando, chorando, e todas as outras coisas que a gente sabe. É melhor a morte te encontrar, você cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Cristo. Posso ouvir um amém? Porque a morte ainda dá medo, né? Ela é assustadora. Ela parece aquela assombração que os mais velhos falavam para as crianças quando eles iam dormir. Olha a assombração, dorme logo. Não existe não, tá, crianças? Não tem mais criança aqui, né? Aqui é adolescente para cima. A minha pergunta é, como viver no século 21 diante de tantas propostas que são diferentes, só diferentes, mas que existiam também na época de Estevão, e dizer não para elas? Elas que tentam destruir a tua vida no Espírito. E é essa mensagem que eu quero passar para você. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu vou te explicar algumas coisas. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde a graça do Senhor é reconhecida pelos outros na minha vida, uma vida cheia do poder de Deus, que não faz de mim uma pessoa poderosa,
mas mostra o poder de Deus. Uma vida cheia de fé que me faz enxergar nas horas mais difíceis da vida, e eu olho e falo, continuo crendo nesse Deus poderoso. Continuo crendo nesse Deus maravilhoso. Mesmo em meio ao caos, eu continuo crendo num Deus poderoso e maravilhoso. Esse é o poder de Deus na vida de Estevão e que pode ser o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus não faz de você uma pessoa poderosa, faz de Deus uma pessoa poderosa, através da sua vida. Amém? O Espírito Santo, ele é poderoso e ele se manifesta de forma sobrenatural na sua vida, quando você age pelo Espírito. Um homem que anda no Espírito, um homem que é cheio do Espírito Santo, um homem que faz a diferença, é um homem que não anda na roda dos escarnecedores. É um homem que não mente, que não levanta falso testemunho. É um homem que ama e não odeia. É um homem que em meio à ira, ela só dura algum momento. Pela manhã, já vem o amor de novo no seu coração. Amém? O sol não se coloca sobre ela, de maneira nenhuma. Quando o sol vai embora, a ira vai embora. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem uma linguagem que edifica, não uma linguagem chula, uma linguagem, um palavreado aonde você e eu sabemos que não é legal, que não faz parte. É um homem que zela pela sua família, que respeita sua esposa, respeita seu marido, que respeita seus filhos e que de fato é pai e que é mãe. Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que vive somente do seu salário e não pega nada a mais, e que paga suas contas e que honra com os compromissos, sejam eles difíceis para nós aos olhos naturais. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não é aquele que é crente na igreja e fora da igreja, ele não é crente. Suas atitudes não condiz. E os amigos em volta dizem para ele, você não é crente, cara? Deu para entender? E por isso que Estevão se destacava, porque provavelmente ele tinha umas características que faziam a diferença onde ele andava, com quem ele andava, na sociedade que ele vivia. A igreja não pode ser dupla. A igreja tem que ser só uma. É a igreja que é cheia do Espírito Santo. Se você está bancando de crente e cheio do Espírito Santo e está fazendo diferente quando sai daqui, busca ajuda. Você está dando um testemunho em nome do Senhor. E não é só o teu nome, é o nome do Senhor que está ficando feio na história. O crente verdadeiro não fica pelas esquinas em bares tomando cerveja, não. De forma alguma. Não. Crente que é crente e que honra o Espírito Santo, a bebida forte faz mal para ele. Posso ouvir um amém? Amém. Ela muda a consciência, a bebida forte muda a consciência do ser humano, e aí confunde com o Espírito Santo, e aí fica mal. Então me deixa muito mal quando eu vejo um crente que diz que é crente no bar tomando uma cerveja. Querido, já tomei cerveja, é ruim aquele troço, é amargo, é péssimo. Não aconselho a ninguém. Quer tomar, toma. É por conta e risco sua. Mas eu estou falando daquilo que a Bíblia nos mostra. Deu para entender? É desafiador sim. Inclusive, é tão desafiador que ninguém vai ficar batendo no teu ombrinho dizendo, você é tão bonzinho. Não, vão apontar um dedo para você e vão dizer, você é moralista, você é crente, você é Bíblia. Como é que falam? Você é um beato. E você vai dizer assim, sou sim. Sou sim. Essa é a diferença de quem vive no Espírito e de quem é cheio de fé e de quem é cheio da graça e de quem expressa o poder de Deus. Amém?
Serve para mim, serve para você. Essa semana eu fui além do que eu poderia com a minha esposa. E ofendi a minha esposa. Eu fui além do que eu poderia ir. Eu não poderia fazer o que eu fiz. Um tempo depois eu a chamei e pedi perdão a ela. Pelo tanto que eu a ofendi. Sabe por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele vai errar. Porque a carne também está ali, ó. Ali. Vai, faz. E aí tem uma hora que você, sabe, naquele ditado popular, chuta o balde. Pá! Aí, a diferença é que a pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá e vai fazer assim, ó. Tum! Dá aquela catucada com vontade, sabe? Aquela que dói assim, pá! Aí tu, o que é isso? Ah, é o Espírito Santo. Aí tu vai lá, ó. E sabe o que é o melhor? Elas não têm o direito de perdoar logo não, tá? Elas podem dar uma esperadinha. Esperar um meio-dia, um dia. É, só para te fazer raiva e te deixar pensando um pouco mais sobre as tuas crisezinhas. Não é verdade? Um homem cheio do Espírito Santo perdoa. Não fica guardando raiva, não. Ah, eu vou te falar mais uma. O homem cheio do Espírito Santo, ele não tem a estima baixa. Ele sabe quem ele é. E quando ele sabe quem ele é, ninguém fica diminuindo ele. Ah, tem uma outra coisa. O homem cheio do Espírito Santo tem responsabilidade. E vou dizer uma coisa, às vezes vai até um pouco além daquilo que é a sua responsabilidade. Chega mais cedo, sai mais tarde. É. Um homem cheio do Espírito Santo precisa dar um exemplo. Precisa dar um exemplo. Tem horas que não dá para você chegar mais cedo, sair mais tarde, tem que bater cartão naquela hora, aqueles segundos, aqueles minutos, né? Mas tem horas que você pode. Então chegue mais cedo. Honre o teu Senhor. Chegando mais cedo, saindo mais tarde. Sendo aquele que vai influenciar de alguma maneira. Cuidado, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu vou te dar uma dica. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é influenciada por quem não é cheio do Espírito Santo. E cuidado, porque às vezes você cede porque tuas emoções estão fragilizadas, porque você está com medo, porque você se sente menor, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Não tem justificativa. Um homem cheio do Espírito Santo, ele precisa influenciar a outra pessoa. Sempre. E quando que ele vai ser influenciado? Por alguém que é cheio do Espírito Santo. Amém? Mas ainda assim, deixa eu te dar uma outra dica. Se você é cheio do Espírito Santo e o outro também, mas de vez em quando um escorrega para lá, o outro escorrega para cá, cuidado para os dois não escorregarem para o mesmo lugar. Não sei se você compreendeu. Porque às vezes nós temos algumas debilidades ainda e nós nos ajuntamos com pessoas que não têm aquela debilidade. E às vezes você tem um poder de influência tão grande que você consegue influenciar aquela pessoa negativamente, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. E aí vai dar mais trabalho. E aí ambos vão ter que dobrar os joelhos, se arrepender, pedir perdão e receber o perdão de Deus. Vocês estão entendendo? Quando você tiver um irmão, você está vendo que as práticas não são legais, fala para ele, você é cheio do Espírito Santo, fala para ele, olha, eu quero te falar uma verdade, essa prática sua não é legal não faz bem, nem para você, nem para mim, eu não vou copiar você não, para continuar sendo teu amigo, essa prática eu não vou reproduzir não. É possível fazer isso? É possível fazer isso em amor, sem gerar contenda, quando ambos são cheios do Espírito Santo. Agora, tome cuidado, porque se você vai falar isso para quem não tem o Espírito Santo, certamente você vai levar uma mensagem onde o outro não vai entender nada. Nada vezes nada. E aí não entre em contenda, não entre em divisão, não entre em rota de colisão. Não entre, porque não vai entender. Sabe qual é a melhor maneira? Eu vou te dar uma outra dica. Um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe se calar. E ele age. Ele se comporta. E quando ele se comporta de maneira digna, o outro olha e fala, tem coisa diferente. Isso não quer dizer que ele vai querer te seguir. Pode ser que ele queira te tacar pedra como tacaram Estevão. Você lembra da história?
Lembra da história aqui? Os crentes perseguiram Estevão. E por que que um crente persegue outro crente? Será que é a falta do Espírito Santo ou é porque a carnalidade está prevalecendo na vida daquele que está perseguindo? Porque os sacerdotes ali, os chefões ali das sinagogas, eles perseguiram Estevão. E pior, eles ainda botaram palavras na boca de Estevão que Estevão não falou. Cuidado, porque quando você é cheio do Espírito Santo, vão querer te enganar, vão querer te caluniar, mas fique firme. Porque se a morte vier, sabe qual é o resultado dela? Fale comigo, o céu. Agora, melhor você ir para o céu honrando ao Senhor, do que você ficar nessa terra para honrar a sua humanidade. Um homem cheio de Espírito Santo não trai. Não trai. De forma alguma, não trai. Por mais que a carne fique ali, tentando, não trai. Não. Ele foge daquilo ali, ele resiste àquilo ali, ele diz não para aquilo ali, mas ele não trai. Ele respeita a pessoa, mas ele não trai. Ele paga o preço, mas ele não trai. É desse jeito. Mas a diferença é que quando você é cheio do Espírito Santo, você vai influenciando pessoas que não conhecem o Espírito Santo. E aí essas pessoas vão tendo suas vidas transformadas. Devagarinho, não precisa ser correndo não, devagarinho. Seja só quem você tem que ser, por causa do propósito que Deus colocou na sua vida. Se você cumpre o propósito, sabe o que aconteceu? Você sabe, está escrito aqui. Está escrito aqui. Verso 7 do capítulo 6. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que coisa linda. Queridos, eu quero te dar uma última notícia para a gente encerrar. Quando eu e você, que somos cheios do Espírito Santo, fazemos o que tem que ser feito, o céu vai ser povoado mais rápido. Amém? Vidas que não conhecem a Jesus passarão a conhecer a Jesus. Não Jesus na cruz, o Jesus vivo. O Jesus que foi aos céus, sentar à direita do Pai, preparar uma morada para mim e para você, que nós chamamos de céu, e deixou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que eu falei dele aqui muitas vezes nessa manhã, com todo temor e reverência à pessoa dele. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Só isso basta, para nos ajudar. Você quer ajuda? Não vá no Google, vá no Espírito Santo. Ele vai te orientar em todas as coisas. Ele vai te mostrar, ele vai te iluminar. Amém? Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai te mostrar de fato como está o teu coração. É Ele que vai te dar, olha, a pontadinha em mim e em você, quando eu escorregar para a direita ou para a esquerda, que é o que eu não posso fazer, eu tenho que estar no alvo, que é Cristo. Amém, queridos?